Ó, o Renan vai pra arquibancada, né, Renan? Dá muito pepino ficar na arquibancada? Na arquibancada é completamente diferente. Eu acho que no Morumbi eu estive muito mais na arquibancada do que propriamente dentro do campo, né? Então eu adoro arquibancada. O Vitão fez uma pergunta agora. Recentemente, sei lá, 2 semanas atrás, um jogador do Vitória, o zagueiro do Vitória, que inclusive jogou contra o Corinthians sábado, me fugiu o nome dele, são dois nomes, não sei o que, Wagner, né? Leonardo. Wagner Leonardo, não é? Wagner Leonardo, é isso, não é Wagner Leonardo? Ele esteve na arquibancada na torcida do Vitória. Verdade. Ali atrás do bonde fica organizada ali do Vitória, os imbatíveis. Ele esteve lá recentemente, acho que faz umas 2 semanas aí, lembrando aí a pergunta que o Vitão fez. Mas a questão do Gabigol, Yara, eu achei uma baita de um oportunismo do caramba, mano. Pô, ali na comemoração, num momento de uma celebração coletiva, no momento de um título, ele dá o tipo de entrevista que ele deu, ele fazer o que ele fez, eu acho completamente desnecessário. E se eu faço parte da diretoria do Flamengo, o Gabigol estaria afastado, nem treinando com o elenco ele estaria. Nem treinando com o elenco ele estaria. E sendo torcedor do Flamengo, eu também não gostaria desse tipo de atitude, não. Eu não queria ver ele comigo na arquibancada, não. E se o visse, cobraria, porque ele tem que estar pensando no clube. E se algum torcedor do Flamengo consegue, em sã consciência, compará-lo a Júnior, a Zico, pô, pelo amor de Deus, é loucura. Isso beira a loucura. A Nunes, a Andrade, enfim. Eu acho que isso beira a loucura. Um jogador que pensa muito mais nele, que é egoísta, que teve um ano. A verdade é essa: se a gente pegar um recorte do ano inteiro, o Gabigol fez um ano muito ruim para querer, no último jogo, tá, ele foi decisivo na final, sim, mas pegando o contexto todo do ano, no último jogo, numa celebração coletiva, ele vir expor a diretoria, uma cobrança, pô, senta com os caras e conversa, pô. Né? Chama o staff dele, ou o staff do Flamengo e conversa. Não expor uma situação, eu acho que a diretoria do Flamengo tá completamente certa. Eu fazendo parte do grupo junto com o Gabigol, eu sinceramente não gostaria. E você via os jogadores na entrevista ali, ó, o Gabigol falou que ele vai sair. O Gabriel falou que ele vai sair. O Gerson. Como? Ninguém sabendo de nada. Num tom assim, pô, numa celebração dessa, a gente campeão da Copa do Brasil, o cara dando entrevista falando que não vai ficar no Flamengo, completamente necessário e oportunista, na minha opinião. E muito se falou, eu estava ali no campo, realmente o Gabigol sumiu. Na hora da comemoração, ele ficou ali um pouquinho, porque tiveram aquelas bombas ali. Então, assim, ficaram esperando organizar a torcida para ter a premiação. Mas depois da premiação, ninguém viu mais o Gabigol. Até procurei para bater um papo, para entrevistar ali, e ele já tinha desaparecido. E aí teve homenagem para o Gabigol na arquibancada nesse jogo também, Vitão, e provocação para o Atlético Mineiro. Tava lá, o primeiro campeão do Galinheiro. O que você achou disso? Vale essa provocação? É viva? Vale. Assim, eu sou totalmente favorável à provocação desportiva. Eu acho que futebol, quem ganha zoa, quem perdeu aguenta e depois dá o troco. Eu sou contra. Aliás, não preciso falar que eu sou contra. Vemos um tão imbecil que a gente tem que dizer que é contra a violência, contra jogar bomba, seja em Brasília, seja no estádio, que a gente é contra matar, que a gente é a favor de duas. Eu sou contra tudo isso, que eu sou um ser humano normal. Agora, você zoar, que foi o primeiro, na verdade, né? Foi o primeiro título, a Arena é Nova, né? Da Arena MRV, né? O Galo foi campeão mineiro, mas a final foi no Mineirão, né? O primeiro jogo foi no campo do Galo, então é uma gozação que faz parte do futebol. Isso aí, para mim, não tem problema nenhum. Chamar de galinheiro, chiqueiro, não sei o que lá. Gozação esportiva, quando não envolve racismo e homofobia, crimes, eu sou totalmente favorável à gozação. Isso faz parte da provocação do futebol. Isso para mim não é problema, não. E se o Galo quiser, ganha o título lá depois e zoa o Flamengo, e aí cria uma gozação. Em cima de gozação de futebol, eu sou contra transformar o futebol numa coisa que não pode brincar, não pode. Porque assim, a gente começou com isso aí, e por isso que isso é uma confusão em Minas, porque agora daqui a pouco vai proibir gol do visitante. Porque quando sai gol do visitante, a torcida fica brava, se comemora. Então, assim, futebol, assim, você ganhou, você goza, você perdeu, você aguenta. A vida inteira eu fui no estádio. O Renan falou que é muito no Morumbi. Eu cansei de ir no Morumbi na minha vida. E meu filho é corintiano, não pode mais no Morumbi, só pode ir no estádio do Corinthians. Eu acho isso deprimente.
Ah, mas vamos falar assim, não ficou bonito, né? Eu, como atleticana, falar o Flamengo é o Ah, primeiro campeão na Arena MRV, dói o coração. bom. Renan, Ah, é triste. você, como um cara que tem experiência de torcida, campo e tudo mais, dói, não é tão simples assim. Não, é triste. E essa arena do Atlético, a Arena MRV, pô, o primeiro clássico, o Cruzeiro ganhou também. Pô, isso aí vai estar magoando a torcida do Atlético, né? Tá deixando a torcida do Atlético. Pô, podia ter mandado a final lá no Mineirão, né? O gramado não tava lá aquelas coisas mesmo, botava lá no Mineirão, já saiu atrás com 3-1 no Maracanã. Ah, não, os caras não vão comemorar aqui, não. Uma história rapidinha. Em 2005, a gente foi campeão paulista pelo São Paulo, e naquele ano eram pontos corridos. E o jogo que provavelmente a gente seria campeão era contra o Santos, fora de casa. E o Santos não colocou o jogo na Vila para a gente não comemorar o titular, colocou em Mojimirim. E a gente acabou sendo campeão em Mojimirim, entendeu? Então o Atlético poderia ter evitado essa gozação aí, o primeiro campeão do Galinheiro. É, dói, dói. E aí depois faz um jogo, voltando para a partida de hoje, Vitão, um jogo que é o Vai. Flamengo no primeiro tempo, talvez se não fosse o Everson ali para defender o pênalti, seria mais uma vitória do Flamengo e um jogo que talvez o Atlético precisava muito mais do resultado do que o Flamengo. Tudo bem, num contexto completamente diferente. O Everson, de fato, tem salvado o Atlético porque, pelo menos nas últimas partidas, foi protagonista. Para mim foi desesperado o melhor do Atlético e disputa com Wesley, para mim, melhor em campo. Achei que o Wesley fez uma partida aí sensacional. Parecia o Leandro, eu tô brincando, daqui a pouco vamos falar, vamos editar esse corte. Não é o Leandro, não, mas a atuação dele foi espetacular. Agora sim, eu fiquei pensando muito nesse jogo. Eu confesso que eu não sou um apostador, né? Não tenho muito hábito. Mas eu achava esse jogo tão difícil de dar palpite, porque de um lado tinha um time motivado por um título, estádio cheio, mas assim, com bucho cheio, né, de comemorar, e na prática não valia nada. E por outro, um time que perdeu para um time que dói em casa, a torcida destruiu o estádio, vai perder mando, e tem a Libertadores no dia 30. Só que se não ganhar dia 30, esse jogo de hoje valia tudo. Só que assim, a cabeça tá meio no que foi e no que vai ser. Então eu achava muito difícil dar palpite nesse jogo. E eu não achei que foi má vontade do Atlético, não. Eu achei que o Atlético não conseguiu se recuperar da partida. O Hulk estava muito mal, mas não foi mal assim de falta de... Você vê que o cara acha que doeu demais. E eu falava isso antes do jogo lá da final. Quando tem uma rivalidade que para um time pesa mais do que para outro, e para mim é vindo de fora, não sou carioca nem mineiro, mas acompanho futebol desde que eu nasci. Me parece muito claro que o Galo tem essa mágoa desde os anos 80 pelo White, eu sei lá por quê, e a rivalidade é muito mais de uma mão do que da outra. Aquele clima pré-jogo pesou muito mais para o Atlético do que para o Flamengo, e a dor foi muito maior. Então, assim, por mais que o Flamengo tivesse hoje 5 desfalques, jogava por nada, tinha 60 mil pessoas tal. E assim, quem joga pelo Galo, perdeu um título, você entra no estádio, vê aquela faixa do galinheiro, deve dar uma. Para quem tem sentimento, né? E nem é todo jogador que não tá nem aí. O Renan jogou, não é todo jogador que não tá nem aí com o time. Eu quero acreditar que a maioria, pelo menos boa parte, sente a dor do torcedor, sente a derrota. Então eu achava o jogo muito difícil para o Galo e tecnicamente foi um jogo mais um jogo, especialmente no primeiro tempo, né? E o Davidson, acho que não à toa, por não ter jogado a Copa do Brasil, talvez ele estava mais tranquilo no jogo, foi o destaque além do Everson, do Galo. Agora, o Atlético Mineiro tem uma coisa, né, Yara? Além dessa coisa da Libertadores, que é o mínimo do mínimo, imagina se parece que não tem ligação, mas assim, imagina dia 23, sábado antes da final da Libertadores, o Cruzeiro ganha do Racing. Imagina essa pressão. O pessoal que não consegue entender isso, não tem nada a ver. Lógico que tem a ver. Né? A crise do Corinthians é muito maior quando o Palmeiras está em alta. A crise do Inter é muito maior se o Grêmio estiver vencendo, ou vice-versa. Então, o jogo do Cruzeiro uma semana antes, que seria um título e pode colocar o time na Libertadores, põe um peso 18 mil na cabeça do atleticano. E eu sei que eu não tenho tanto lugar de falar quanto você. Você me corrija se eu estiver falando bobagem. Então, eu acho que tenho certeza que isso pesa na cabeça do cara que está jogando.
Então, assim, você pensar assim, empatar com o Flamengo fora de casa é um bom resultado. Não é isso que vai tirar o Inter do Atlético da Libertadores. Mas era a grande chance de voltar à vida. O empate não volta à vida, só aumentou a agonia. Não foi esse resultado que deu para o atleticano, bom, agora é dia 30, acabou, não. Eu acho que esse empate, a faixa, a atuação muito ruim, mantém ainda a depressão do atleticano. Eu fiquei com essa sensação. Eu tô deprimida mesmo, assumo, essa faixa dói, eu acho que a dignidade é o tal do ego, né? De pelo menos, vou tentar arrumar a casinha aqui, o Atlético ele não vence desde o jogo contra o River, a partida de ida dentro da Arena MRV, então assim, é uma somatória de exibições que estão muito abaixo. A gente não tá falando só de, não, mas é finalista, não, mas vamos falar de atualidade, o Botafogo vem voando para uma decisão. Então a gente tem que pensar como é que chega, como é que vai estar lá. Tem gente que falam dessa rivalidade, tem gente que diz que hoje o Flamengo é mais rival do Atlético do que o próprio Cruzeiro, pela baixa que o Cruzeiro viveu nos últimos anos. Né? Apesar da gente ter aquela rivalidade dentro do estado, se criou uma rivalidade muito grande. Mas eu acho que talvez para o Flamengo, uma rivalidade com o Palmeiras hoje em dia seja muito maior do que a rivalidade com o Atlético Mineiro. Então, assim, cada um tem o seu viés. Então fica até feio para o atleticano falar, ele é meu principal rival, fui derrotado numa final, empatei lá na casa dos caras. É difícil. Vou até ler aqui um comentário. O Maranhense diz aqui, ó, o Davi Luiz colocou os interesses dele acima dos interesses do clube. Quis lacrar com a torcida para garantir renovação e acabou com as chances do Flamengo no Brasileirão. A Dilvana Maria diz aqui, Alcaraz não bater o pênalti foi um absurdo. O Davi Luiz, ele funciona contra o Cruzeiro, contra o Galo não é assim também não, Davi Luiz. Muita calma, entendeu? Ele foi lá, deu aquele migué que a gente falou, vou bater por fora, bateu no meio e fez o gol de falta contra o Cruzeiro. Com o Atlético tava o Everson lá para segurar, Vitão, porque ali não era o Cássio, né, Vitão? Era o Everson, é diferente, né? Era isso. Agora, assim, eu sou totalmente barreira, né? E eu sou totalmente contrário, eu não sei a opinião do Renan e a sua, é assim, eu não acho que futebol, bater pênalti é na pelada, quem sofreu bate, ou prêmio, dá pro dono da bola. Eu acho que pênalti em futebol é muito sério. Você pode fazer isso se o jogo tiver 5-0 na despedida de um jogador, pro cara ser artilheiro, agora jogo 0-0. Eu não acredito, não é uma provocação isso, não acredito não, Viara, é só uma frase mesmo. Eu não acredito que o Flamengo vai disputar o título brasileiro. Para mim isso tá fora de cogitação. Não, apesar fora do de cogitação. Então, assim, mas assim, se o flamenguista que foi no estádio hoje, 60 mil, acreditasse ainda, tinha que ganhar o jogo. E pênalti pra ele tem que bater o batedor. O Gabigol não estava em campo, quem bate? Eu não sei se era o Alcaraz, se era o Bruno Henrique, mas isso para mim tem que vir do vestiário. Mas o Davi Luiz quem pediu, Vitão, ele pediu. Mas não pode ser assim. Na várzea que é assim, na pelada, posso bater eu sofri, eu bato. Ele pediu. Futebol profissional tem que ter uma orientação do vestiário. Pênalti, bate a Yara. A Yara machucou, bate o Renan. Assim, tem que vir do vestiário. Não pode ser assim, eu pedi, quem sofre bate, o cara tá feliz, vai bater. É óbvio que se o cara que é o batedor machucou, tá ruim, tem um segundo. Mas eu sou contra essa coisa de prêmio, que nem o torcedor falou aí, ele tá renovando, não sei se foi isso ou não. Mas não pode ser assim. Eu tô confiando. E daí que você treinou a semana inteira? O Gabigol tivesse em campo, ele bateria. A intenção dele. Mas o Davi Luiz falou. Ele falou sobre isso, que ele, no intervalo, quando ele sai, o repórter pergunta ali na transmissão para ele sobre bater, ele falou, a gente treina, a gente conversa. Então, assim, pelo que deu a entender, ele treina a cobrança de pênalti e ele seria um dos ali que está na lista pré-cobrança. Passando para o Renan, eu acredito que todos treinaram muito essa semana porque tinha uma disputa contra o Galo que podia ir para os pênaltis. Então, certamente, todos eles treinaram porque tinha uma disputa contra o Galo domingo que poderia ir para os pênaltis. Mas eu duvido, porque eu tenho 47 anos, eu nasci em 77, o ano de Deus Basílio, por acaso, uma coincidência. Em 47 anos eu não lembro do Davi Luiz bater pênalti, a não ser em cobrança. Ele não batia no Chelsea, não batia no Arsenal, não batia no Flamengo. Então ele não é um batedor de pênalti tradicional, né? Não é uma pessoa que está acostumada... Em disputa de pênalti, poderia bater, ele bate falta. Eu fico com a sensação do torcedor, assim, ele quis bater para renovar, ele quis bater porque não tinha um batedor. E eu acho que futebol não pode ser assim, tem que ser determinado do treinador. Quem bate é tal pessoa e ponto. Só antes do Renan falar, Renan,
Só vou te dar os dados aqui que a nossa produção passou aqui, que o Davi Luiz mais errou o pênalti na vida no tempo regulamentado que tudo, ó. Ele acertou 2 pênaltis e errou 3 durante os 90 minutos, Renan. Então, normalmente o que acontece, Yara, Vitão, é uma determinação do treinador, pelo menos quando eu jogava era assim, tem o primeiro batedor, tem o segundo batedor, as possibilidades, né? Igual o Vitão falou, pô, o primeiro tá com dor, não quer bater, vai o segundo e tal. São dois jogadores que, quando sai uma falta, tanto o Davi quanto o Alcaraz, eles estão ali perto da bola para uma batida de falta. O Alcaraz bateu, o Davi bateu. Daí no pênalti, acho que na conversa com eles ali, e por não ser um jogo, não é que o jogo não tinha importância para o Flamengo, mas tinha menos importância depois do título, isso é óbvio. Também concordo com o Vitão que o Flamengo não busca mais o título do Campeonato Brasileiro. Então, mas não pode acontecer, é um negócio muito sério, né? É questão ali de uma vitória hoje dentro de casa contra o Atlético, deixa o Atlético cada vez mais lá embaixo, enfim, tem que ter a determinação do treinador. E tenho certeza absoluta que o Felipe Luiz, se a determinação dele era pelo Alcaraz, ele não ficou feliz com o Davi Luiz nessa situação aí, não. A não ser que ele deixou claro antes do vestiário, ó, as 3 possibilidades, Davi, Alcaraz e mais um. Vocês decidem lá dentro do campo, que vocês decidirem tá certo. Aí é uma outra história. Mas eu nunca vi isso daí, pelo menos. Renan, você acha que pelo fato do Davi Luiz ter sido companheiro, e a mesma idade, assim, né, podemos dizer, de experiência, acaba que quando ele tá diante dos mais jovens, acaba se sobrepondo isso? Então, por exemplo, não, peraí, o Davi Luiz pediu, de repente vamos deixar ele. Isso acaba intimidando? Porque isso acontece dentro do campo. Não sei se na situação de uma cobrança de pênalti, Yara, sinceramente. Se tem a determinação do comandante técnico, tem que ser cumprida. Aí não importa se é o mais velho, se é o mais novo, se tem mais títulos, se jogou na Europa ou se jogou mais na Várzea. Não interessa isso daí. Se tem a determinação do treinador, tem que ser cumprida, né? E não sei ali se tinha ou não, né? E só o Felipe Luiz poderia nos tirar essa dúvida, né? Se tinha uma determinação de quem era o cobrador no momento, para saber se o Alcaraz deu aquela velha pipocada pro Davi quando ele pediu para bater o pênalti, né? Ô, Vitão, e agora uma dúvida. Passou lá na hora da transmissão, ele errou o pênalti, o Davi Luiz, aí o Gabigol colocou a mão na cabeça, como se tivesse, ó, conhecendo mais ou menos o Gabigol. Será que ele deu aquela vibrada de, rapaz, se fosse eu, era lá dentro, né? Em Minas a gente fala, era caixa. Agora, de repente, estou de fora, outra pessoa bateu. Como é que você acha que fica o clima de um jogador aí, nível Gabigol? Olha, eu já vi muito ator em Malhação pior que o Gabigol. Ele foi convincente ali, na tristeza. Ele, ele botou uma cara de que estava torcendo. Por dentro pode ser que ele tenha esse sentimento. Você como eu, como você é ruim de coração como eu, Yarinha, eu sei que você tem um coração ruim, de pedra, peludo como o meu, você pensou igual eu. Mas a afeição dele não foi essa. A afeição dele foi que tava ali, vamos Mengão, e que ficou triste. Agora, o que ele sentiu por dentro, ele precisa fazer um raio-x, né? Tem gente que manda beijo no coração, não sei o que seria isso, mas teria que ver o que ele realmente sentiu. Mas, assim, até pelo jeito dele, que é uma pessoa um pouco egocêntrica, ególatra, né? Que sempre coloca eu antes do time e tal, talvez ele tenha pensado assim, eu meteria essa caixa assim. Mas, enfim, ele foi convincente. Ele levantou, fez cara de triste, não ficou aquele sorrisinho. Tem gente que não disfarça, né? Tem gente que não disfarça ali que tá torcendo contra, que tá de bico e tal. Ele não, ele ficou na torcida, botou a camisa do Zico, né? Se tem um jeito de conquistar do Flamengo, usar a camisa do Zico, né? Ele não botou do Walter Minhoca, né? Ele botou a camisa do Zico, tá? Então, assim, ele foi bem assessorado essa vez. Foi muito bem assessorado nessa, né? Foi muito bem assessorado. Foi tudo muito bem pensado. Renan, já passou quando você tá em campo isso na cabeça, assim, às vezes? Cara, tô meio com raiva aqui, apesar de ter o clube, rola essa individualidade ali de... Cara, se fosse eu, né? Mas como não me chamaram, eu vou ficar aqui na minha. Acontece muito, né? Ele foi um belo de um ator ali. Inclusive, a Globo poderia estar de olho nele, né? Para no futuro próximo aí ser ator da Globo, porque foi convincente mesmo. Parecia real a atitude dele ali, o sentimento quando o Davi perdeu o pênalti. Mas certeza que por dentro ele estava falando, era para estar 1-0 para nós. Vocês não quiseram me levar pro jogo, ia estar 1-0 para nós. Aí sofrem agora aí, ó.
E a gente falou aqui, ó, que o Flamengo não disputa o título do Brasileiro, mas eu tô olhando a tabela. Botafogo 68, Palmeiras 64, Fortaleza 63. Fortaleza disputa o título, Vitão? Olha, na minha opinião, eu sei, já fui xingado do pessoal de Fortaleza, mas eu não posso falar o que eu não penso para ser elogiado, né? Na minha opinião, já tem dito faz tempo, o título tá entre Botafogo e Palmeiras.